mais vai mudar. Salve, salve, reis e rainhas de copas! Está começando mais uma edição do podcast A História Não Mente. Sejam muito bem-vindos, meu nome é César Augusto e hoje estarei aqui com Matheus Oliveira, Osmar Júnior e Edu Xavier. Uma edição hoje mais do que especial porque temos a presença de um convidado, Léo Portela, e o homem hoje veio sem filtros, viu? Falou que pode perguntar para ele o que quiser. Então a gente vai fazer isso aí. Léo Portela, seja muito bem-vindo. Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Léo Portela, prazer falar com vocês aqui no podcast A História Não Mente. Então, Léo Portela, em relação ao discurso de profissionalismo e transparência, em que você próprio disse ter acreditado e ter sido enganado, quais são as suas opiniões sobre o trabalho administrativo feito no Cruzeiro e também sobre o trabalho da gestão do departamento de futebol? E quais são as suas expectativas novamente sobre a temporada de 2021 relacionada a isso, ao setor administrativo do clube e ao setor do departamento de futebol em si, que está tendo muitas críticas, né? E com o Filipão e algumas mudanças que provavelmente vão acontecer, o que você espera dessa gestão para a temporada 2021? Sobre profissionalismo na gestão administrativa, o Cruzeiro está muito bem. Está bem servido, com excelentes profissionais e não há o que se falar a respeito. O problema é sobre planejamento de futebol. Isso aí realmente deixou muito a desejar, e se mantiver as mesmas peças e a mesma forma de pensamento, nós teremos muitos problemas em 2021. Creio que é importante que as pessoas que estão no futebol se posicionem, elas tragam para si a responsabilidade de erros ou de acertos e não usem o Filipão, como tem sido feito, como escudo para os seus insucessos. Muito fácil se esconder atrás do Filipão e não assumir as responsabilidades. Então, isso aí precisa mudar para 2021. Sobre transparência no Cruzeiro existe para aquilo que os convém. Não existe a transparência que nós pensávamos que aconteceria, né? Nós fizemos a campanha para o Sérgio, pregando aí um pacote ético, transparência, mudança realmente, efetivamente. Não aconteceu nada. Wagner não foi expulso, Sérgio Capivara não foi expulso, não houve publicamente um ato oficial do Cruzeiro que fosse um ato de repúdio a essas pessoas do clube, né? Uma retirada do nome dessas pessoas, das placas, das fotos da internet do clube, né? Nada disso foi feito. Tudo isso poderia ter sido feito, né? A expulsão do Wagner já deveria ter sido encaminhada. Nada disso foi feito. Transparência no Cruzeiro existe somente para aquilo que os convém. Caro Léo Portela, em um de seus tweets você dizia que o Cruzeiro já teria o acesso garantido na data do centenário. E vimos todos os percalços, né, na temporada de 2020 e que esse objetivo não se concretizou. Com toda a sua experiência, com a sua passagem pelo clube, como torcedor, quais são as suas reais expectativas? O que você espera? O que você tem de expectativas para a temporada de 2021 do Cruzeiro que irá se iniciar? Diante de todo esse histórico, diante de todo esse cenário, diante de todas essas questões que o clube vive? Bom, primeiramente, como torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro sempre vai ser o favorito para mim em qualquer competição que ele disputar. Como torcedor, eu não tenho como pensar diferente de que o meu time vai ser campeão, vai conseguir concretizar seus objetivos. E assim foi quando nós começamos aí a disputa da Série B. Eu, como torcedor, sou sempre muito otimista. Afinal de contas, sou torcedor do Cruzeiro, né? Sou multicampeão, estou acostumado a ganhar títulos. Então eu tinha aí essa convicção de que teríamos o acesso. Ainda mais sendo o elenco mais caro, com os custos de manutenção mais elevados,
com a maior estrutura, a estrutura mais cara, com os técnicos mais bem remunerados, não subiu por incompetência do planejamento do futebol. Então, a verdade é essa, o Cruzeiro tinha tudo para subir, era lógico que subisse, embora, precisamos frisar, foi o primeiro clube da Série A que, ao cair, não manteve orçamento, a chamada cota Vasco. Todos os clubes que caíram para a Série B, eles mantiveram o orçamento da Série A, a chamada cota Vasco, e só não aconteceu com o Cruzeiro. Mesmo assim, não tendo essa cota Vasco, que todos os outros tiveram, o Cruzeiro ainda tinha maior orçamento, os jogadores mais badalados, os técnicos mais caros, tinha tudo para subir, não subiu por falta de competência e planejamento do futebol. E hoje nós estamos recebendo a presença do deputado estadual Léo Portela, ex-superintendente de Relações Institucionais e Governamentais do Cruzeiro. Eu acho que eu acertei. Se faltou alguma coisa, você me corrija. Léo Portela, eu tinha te avisado que as coisas vão ficar um pouco difíceis aqui, né? A minha pergunta vai no seguinte sentido: a torcida do Cruzeiro, ela não sabe o que aconteceu de fato para que o Cruzeiro fosse punido pela FIFA com menos 6 pontos. Eu sei que você e o Sérgio chegaram depois da punição, mas eu queria saber se vocês têm alguma informação concreta sobre o que aconteceu nesse episódio. O que aconteceu, todos nós sabemos, né? Não houve condição de pagar a dívida, o Conselho Gestor não se mobilizou para isso, como deveria ter sido feito. Infelizmente, nós tomamos a punição. Eu não sei de nada que passe disso. Salve, Léo Portela, tudo bem com você? Eu sou Osmar Júnior e a minha pergunta vai ser sobre o incidente com os meninos da base que tiveram seus contratos rescindidos recentemente. Eu queria saber de você o que você achou dessa situação, se achou que o clube conduziu de uma maneira acertada, se havia chegado para você algum ato de indisciplina desses garotos enquanto você ainda estava trabalhando no clube. E aproveitando a pergunta, eu queria saber o que você acha dos dirigentes que estão hoje na base e se você acha que eles têm capacidade para estruturar essa área que vai ser tão importante para a gente no futuro. Achei uma reação desmedida da diretoria, claramente de cunho pessoal, foi uma retaliação pessoal ao Bruno Vicentim, não vejo nada diferente disso. Então, creio que foi acima do que deveria ter sido feito. Foi exacerbado, né? Jovens garotos, dão problema mesmo, tem atos de indisciplina, isso é normal no futebol. Em qualquer departamento de base, em qualquer clube do Brasil, isso acontece. Cabe aos profissionais gerirem a situação, instruírem os garotos, protegerem, resguardarem os garotos e os ensinarem o bom caminho. E não expô-los publicamente, denegrindo as suas imagens, as suas carreiras e também perdendo ativos do clube. O Pedro Bicalho é um bom exemplo disso. Foi campeão pelo Palmeiras agora, como capitão. Poderia ter sido vendido posteriormente pelo Cruzeiro e ter rendido um bom recurso aos cofres do clube. Isso foi deixado de lado por rinhas pessoais. Isso aí não pode acontecer. E aí, Léo, tudo bem? A pergunta que eu tenho para fazer para você é simples e rápida. Você almeja voltar algum dia ao Cruzeiro novamente em algum cargo? E em qual cargo você gostaria de voltar? Ou que você acharia que seria mais, como se diz, eficiente para ajudar o Cruzeiro novamente? Eu só retornaria ao Cruzeiro novamente se fosse como presidente, porque aí eu poderia estabelecer o pacote ético de limpeza, de moralização, de reestruturação, de purificação do Cruzeiro. Fora isso, não tenho interesse em retornar. Mas como presidente eu não posso retornar. Por quê? Porque para ser presidente você tem que ser conselheiro durante 3 mandatos, se tornar conselheiro nato e depois de conselheiro nato, você então se candidata a presidente. Isso aí foi feito para barrar o surgimento de novas lideranças no Cruzeiro. Então, é praticamente impossível de eu conseguir esse intento, né? A não ser que o estatuto fosse alterado e aí então qualquer associado pudesse se candidatar. Mas da forma como está, o estatuto protege as lideranças antigas e impede o surgimento de novas lideranças.
E ficamos por aqui com mais essa edição do podcast A História Não Mente, uma edição um pouco diferente no formato sabatina. Eu aproveito e agradeço a disponibilidade do Léo Portela de ter vindo até aqui. Muito obrigado, Léo, e fiquem ligados nas próximas edições.